Você já parou para pensar a relação que tem o sonho de Nabucodonosor lá em Daniel 2 com o reino de Deus? Caio, que pergunta longa! Eu sei, é difícil, mas eu quero te ajudar aqui a entender a relação desse sonho com o reino de Deus e como ele explica, na verdade, a história da humanidade. Ficou curioso? Fica aqui comigo que a gente vai estudar justamente isso hoje. Fala, meus queridos, tudo bem? Nesse momento aqui nós vamos estudar algo muito profundo, uma história que é digna de filme. Nabucodonosor, caso você não conheça, ele era um rei da Babilônia extremamente rico, num império extremamente poderoso. Nabucodonosor, ele tem um sonho que começa a mexer com ele, começa a deixar ele muito inquieto. E ele começa a chamar todos os sábios, adivinhos, todos os caldeus e povos ali, falando para as pessoas: olha, vocês precisam me dizer o que eu sonhei e o que esse sonho significa. Caso contrário, eu vou matar todo mundo. Inclusive, nesse balaio todo tinha ali Daniel, seus amigos também. Eles começam a orar, começam a fazer ali, pedir a Deus para que Deus possa revelar. Daniel se coloca à frente para poder achar a solução desse sonho. E lá vai Daniel, depois de um tempo, explicar, Deus traz uma revelação em Daniel, em sonho, para o Daniel. E Daniel, ele entendendo essa revelação, ele vai para o rei explicar para o rei o que ele sonhou. Nesse momento ele não só explica o que o rei sonhou, mas também traz o significado desse sonho. Ele não só é salvo, ele e os seus amigos, como todos eles também acabam sendo promovidos. É uma história muito legal, muito bacana, que a gente vai se aprofundar hoje e estudar aqui nesse momento os pequenos contrastes do que esse sonho e essa história tem de relação com o reino de Deus. Mas antes de mais nada, eu preciso me apresentar. Muito prazer, eu sou Caio César, caso você não me conheça, eu sou ministro religioso e também sou professor lá no Udemy. Para mim é um prazer, um privilégio ter você aqui hoje e eu queria muito te convidar para curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma notificação do que a gente está publicando aqui e também deixar seus comentários. Se você quiser me seguir lá no Instagram e ter um relacionamento ali mais próximo comigo, vai ser um prazer ter você lá também. Então é só me seguir aqui, Caio César FC, vai ser muito bacana, beleza? Além disso, como eu falei, eu sou professor lá no Udemy. O Udemy é uma plataforma de cursos e eu estou preparando um curso falando só sobre o reino de Deus. É um curso com quase 40 aulas, somente sobre esse tema, falando do reino lá no Antigo Testamento, nos ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, no Apocalipse. É um apanhadão sobre vários conceitos do reino de Deus. Eu espero de coração que você goste desse assunto, goste de entender mais esse conteúdo, e é por isso que eu fiz esse curso realmente assim com o joelho no chão, esperando que possa te encorajar na sua fé, na sua caminhada com Deus. Caso você goste desse assunto, caso você queira saber mais do curso, lá no link da descrição você vai ter ou o link do curso em si. Caso o link do curso não esteja lá, é porque ele ainda está em processo de edição. Então entra lá no grupo do Telegram. As pessoas que estiverem lá no grupo do Telegram, quando ele for lançado, vão receber uma grande promoção especial para as pessoas lá do grupo. Então se você está vendo esse vídeo, confere lá, entra no grupo do Telegram, você vai receber uma promoção bacana quando o curso for lançado, beleza? Então vamos lá, vamos para o que interessa, vamos falar aqui deste tema muito importante, desse estudo que vamos fazer breve sobre Daniel capítulo 2. E eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para você. Coloca aí nos comentários, você já estudou sobre Daniel 2? E se você já estudou, o que mais te chamou a atenção nessa história? Coloca aí nos comentários, o meu intuito é que a gente crie uma corrente do bem. Conforme você for comentando, não só eu aprendo com você, mas outras pessoas que verem esse conteúdo e olharem lá nos comentários também podem aprender umas com as outras. Então vamos criar essa corrente do bem, coloca lá nos comentários o que te chama mais atenção nessa história aqui de Daniel 2, do sonho de Nabucodonosor, ok? Então vamos lá estudar essa passagem bíblica riquíssima de detalhes.
Vamos ler, iniciando lá a Bíblia, vamos ler lá no versículo 24, a partir do versículo 26, ok? Diz assim: o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Vamos parar por aqui um pouquinho. O que está acontecendo aqui? Daniel chega lá para o rei e o rei pergunta: você vai me explicar o que eu sonhei? Daniel falou: olha, nenhum homem consegue explicar. Só vou te falar porque Deus, na verdade, me revelou isso aqui. Daniel aqui ele já não está querendo a honra e a glória para si mesmo, mas ele já está trazendo aqui a honra e a glória para Deus. E aí ele começa falando: olha, o que você sonhou está relacionado ao fim dos tempos. Sacou até aqui? Vamos voltar, continuando ali no versículo 30. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Olha que legal aqui, né? Eu sei que é uma escritura longa, mas é importante a gente fazer esse estudo aqui. Primeiramente, Daniel, ele começa falando de uma estátua, falando: olha rei, o senhor sonhou com uma estátua. E eu trouxe aqui uma imagem dessa estátua para você poder visualizar e ir junto comigo e entendendo essa estátua. Nessa estátua você vê que tem uma cabeça de ouro, você vê que tem braços e o tronco ali de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro. Isso, para Nabucodonosor, era algo muito louco, porque esses metais, essas ligas metálicas, elas não são facilmente, na verdade elas não se juntam. Até onde eu sei, posso estar errado, mas até onde eu sei, ouro e prata e bronze, eles não conseguem estar ali sendo soldados na mesma escultura, digamos assim. E essa estátua, além de ter esses vários metais diferentes e metais preciosos, ela tinha uma base de barro misturado com ferro, ou seja, era uma base extremamente frágil, sendo que o corpo inteiro era extremamente pesado. Então é isso que aqui Daniel está falando, e isso vai trazendo para Nabucodonosor. Nabucodonosor ele teve esse sonho e ele fica intrigado, isso começa a assustar ele, e com razão, porque é estranho essa estátua, essa pedra que cai, que destrói tudo, o que isso significa? E aí o próprio Daniel fala que vai explicar o que significa. Ele fala: olha, nós vamos interpretar para você. Lá no versículo 37 ele continua: tu, ó rei, é rei de reis. O Deus dos céus tem te dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, um reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro,
embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Uau! Ufa! Que interessante isso aqui, hein? Olha que bacana quantas informações Daniel está trazendo sobre o futuro que Nabucodonosor queria entender e queria saber o que significava aquele sonho. Daniel ele fala, é sobre o futuro, e essa cabeça de ouro, antes de mais nada, significa você. Significa o quê? O reino da Babilônia. Eu trouxe aqui uma imagem aqui também para te ajudar a visualizar essas diferentes fases e etapas aqui que Daniel vai contando. Primeiramente, Daniel ele fala, né, que o reino de ouro que é a Babilônia. A Babilônia ela esteve no poder de 605 a 539 a.C. A Babilônia foi um governo, né, teve um reinado extremamente grandioso. É um dos reinados, né, um dos povos mais prósperos que se tem notícia da época antes de Cristo. Realmente ela governou a Babilônia, ela teve seu auge durante muitos anos, durante algumas décadas, e durante esse tempo que a Babilônia esteve, né, presente ali no mundo oriental, ela foi sim uma grande referência, era um reino realmente de ouro mesmo. Logo depois vem os Medo-Persas. Lá em 539 até 331, duas nações, né, os dois braços de prata se unem para derrotar as Babilônia. E eles conseguem de fato derrotar a Babilônia, porém, embora eles derrotassem a Babilônia, eles não tinham o mesmo fervor, o mesmo brilho, né, o mesmo poder que o reinado da Babilônia tinha. E logo depois nós vemos que chega a Grécia, ou seja, esse reino de bronze que a Bíblia fala que vai ser vasto, que vai conquistar muitas coisas. Aqui nós vemos historicamente a figura de Alexandre o Grande, que expandiu o reino grego lá do ano 331 e que durou até o ano de 146 a.C. Basicamente essa é a Grécia. E se você entende de história, você já sabe quem é o próximo reino, que é Roma. Roma é o reino das pernas de ferro, é o reino forte, robusto, né, que vem despedaçando tudo, que conquista todos os povos. Roma é esse reino que realmente dura por um bom tempo e que lá no fim ele tem lá os seus pedaços de barro misturado com ferro. E aqui é importante a gente trazer essas visões teológicas. Tem muitas pessoas que acreditam que o ponto, né, do ferro e do barro ali do pé realmente simboliza e representa a queda do Império Romano. Quando Roma ela se divide em duas grandes nações, a Roma de um lado, a Roma do outro, e aí nesse momento Roma vai se dividindo, vai se despedaçando, começa ali a ser invadida por outros povos bárbaros, e aí enfim, muitos dizem que essa fase do barro e do ferro se relaciona a essa época histórica de Roma. Outros dizem que nós vivemos hoje essa época do pé, né, com barro e ferro. Ou seja, uma época onde as pessoas estão no mundo globalizado, onde se tem muita influência do Império Greco-Romano, né, da cultura greco-romana também. Ao mesmo tempo, tudo é muito fácil, tudo é muito, na verdade, frágil, né? Não é fácil, muito frágil, né? As coisas não são barrosas ali, meio estranhas. Muitos teólogos dizem isso, né? Que a gente vive hoje na época do ferro e do barro. Caio, o que você acredita? Olha, eu particularmente acredito que nós vivemos hoje a fase dessa montanha que nasce, né? Eu acredito de fato que a fase do pé
lá do barro e do ferro, é a fase onde Cristo ele vem, né, à Terra, onde Roma de fato é destruída, aquele momento histórico onde Roma vai aos poucos, né, acabando, ao mesmo tempo em que a estátua vai sendo destruída e essa grande montanha vai surgindo, conquistando e dominando todos os povos, se espalhando a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo por todos os cantos da terra. Eu acredito que hoje nós estamos nessa fase onde o reino de Deus está avançando para todos os lados e, de fato, através da igreja, dos discípulos, através dos valores do reino mesmo, nós estamos aqui nesse processo de redenção da criação e transformação de tudo que a gente vê numa outra realidade e que vai ser completa com a segunda vinda de Cristo. Agora, Caio, por que você está falando toda essa teologia, todos esses pontos? Olha, gente, de verdade, a minha intenção aqui não é fazer com que você concorde comigo. Tudo bem se você achar que essa fase do pé e do barro é a fase que nós estamos vivendo hoje. Eu, sinceramente, não estou aqui para debater essas questões teológicas. O meu ponto principal de todo esse vídeo, de todo esse estudo que a gente está fazendo aqui, é simplesmente muito simples. Independente de que fase nós estamos vivendo, a gente precisa entender o que aconteceu. Para pensar em tudo o que aconteceu nesse sonho. Meu Deus, olha a revelação que Deus dá a Nabucodonosor e a Daniel aqui nessa escritura. Essa escritura deve nos encher de muito ânimo, de muita esperança. Independente da fase, esses detalhes teológicos são importantes, eu sei que são importantes, eu não estou menosprezando eles. Por outro lado, apegue-se ao coração. Vamos continuar aqui a escritura. Vamos ler lá o versículo 46, onde fala o seguinte, a reação de Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Meus amigos, essa é a reação que nós devemos ter ao ver uma mensagem como essa. O rei Nabucodonosor, ele se prostra diante de Daniel e ele fala, não há dúvidas, Deus é o Deus dos deuses, é o Rei dos reis. Hoje, nós podemos olhar para esse período histórico e ver essas profecias acontecendo. A gente vê a Babilônia, nós vemos ali os medo-persas, nós vemos os gregos, os romanos. Essa escritura e essa profecia de Daniel, ela é muito poderosa para nos trazer muita fé. É uma das provas de que a Bíblia ela é sobrenatural, de que a Bíblia de fato traz profecias que se cumprem na realidade, no nosso mundo aqui. E se isso tudo aconteceu, se veio Roma, se veio Grécia, se veio Alexandre o Grande, se veio tudo isso, e se veio Jesus, e isso é comprovado não apenas pelos estudos bíblicos, mas também por inúmeros outros historiadores que nem tinham relação com o judaísmo ou o cristianismo na época. Se Jesus Cristo veio e tudo isso aconteceu, isso deve ser um local onde a gente coloca nossa esperança, nossa confiança. A gente pode olhar para as promessas do reino de Deus e entender que isso é uma rocha sólida, é um porto seguro verdadeiro. Quando Cristo fala que estamos construindo na rocha, isso não é mentira. Ele é essa rocha que destruiu todas as coisas e que está construindo algo totalmente novo. E nós temos o privilégio de fazer parte disso. Eu quero te encorajar aqui nesse momento, assistindo esse estudo sobre Daniel 2, a pensar em como que esse ensino teológico mexe e inspira a sua vida a acreditar e confiar nos planos de Deus. Mesmo quando vem as dificuldades, mesmo quando às vezes a gente não consegue entender, Deus ele está sempre agindo e Ele é soberano sobre toda a história.
E se você gostou de entender um pouco sobre o reino de Deus, se aprofundar mais sobre isso, como eu falei para vocês, tem um curso que eu estou montando falando sobre o reino de Deus, onde eu vou aprofundar ainda mais coisas sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né, pegando um apanhadão ali do que a Bíblia fala sobre o reino de Deus, mas o meu principal objetivo não é discutir teologia propriamente dito, embora a gente tenha ali um arcabouço teórico para isso, mas o meu objetivo é de fato ajudar a gente a entender esses princípios teológicos e integrá-los à nossa vida cotidiana, a minha, a sua, aonde quer que a gente vá. Então, se você quiser saber mais, vai lá no link da descrição, né? Clica lá no link para entrar lá no nosso grupo do Telegram, ou já vai direto lá no grupo, lá no curso, lá no Udemy. Eu tenho certeza que você vendo as aulas e vendo o que o curso tem para oferecer, você vai gostar e vai edificar muito a sua vida, ok? Então, se você achou que esse vídeo também te edificou hoje, por favor, curta aqui, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado.